com a paz do Senhor. Amém. Jesus é maravilhoso. Eu estava pensando, sabe, eu fico tão grato por aquelas pessoas em nossas vidas que trazem palavras de encorajamento. Sempre trazem uma palavra de encorajamento. Já teve alguém em sua vida que é assim, alguém que você chega perto e são sempre aquelas palavras encorajosas, aquilo que você precisava ouvir? O meu pai era assim. Eu tive o grande privilégio de ser criado num lar cristão. Homens e mulheres de Deus em nossa família. O meu pai, eu sinto falta dele até hoje. Ele faleceu com 94 anos de idade, mas aos 94 ainda chegava lá e ele tinha aquelas palavras encorajosas, aquelas palavras que precisava ouvir. E ele falava assim: Rodney, como está indo? Eu contava para ele uma coisa ou duas e ele disse: nós vamos falar com Jesus sobre isso. E era assim, ele orava e buscava a Deus, e a gente sente falta disso, mas Deus sempre traz aquela palavra que precisamos de ouvir. Eu não esqueço, estando no hospital e no meio da noite a enfermeira, cada 2 horas, vinha tirar mais sangue. E ela entrava e olhava para mim. E eu olhava e sorria e ela disse: eu não entendo. O Senhor, cada vez que eu entro aqui, está sorrindo. Eu entro nos outros quartos para tirar sangue e eles quase me xingam. E o Senhor está sorrindo e conversando. Por quê? E eu falei: porque eu venci. Eu sou vencedor, sou filho de Deus. Eu nasci para vencer. E Deus vem no meio das maiores circunstâncias e dificuldades e traz aquelas palavras para nós que nos ajuda a prevalecer e seguir em frente. Eu estava lendo, inclusive, eu tenho preparado um estudo inteiro de várias sessões sobre nascer para vencer. Eu nasci para vencer. E eu quero compartilhar um versículo hoje sobre uma declaração na palavra de Deus nesta área, achada em Gênesis 49. E eu quero compartilhar esses pensamentos um pouco com os irmãos sobre isso e deixar uma palavra para hoje, uma palavra para os dias a seguir em frente, que virá como aquilo que Deus vem dizendo para a sua vida, que você é alguém que nasceu para vencer. E eu quero que os irmãos vejam Gênesis 49 no versículo 19. Versículo 19 diz assim: Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. E eu gosto que está sendo dito aqui: ele que o atacará e o perseguirá. É ele que o atacará ou perseguirá. Ou em outras palavras, diz assim: mas no ponto final, ele irá vencer. É ele que vence. Ele vem dizendo assim: vai existir uma época, vai existir um tempo onde você será atacado, vai aparecer como se você é um perdedor, vai aparecer como se uma banda está levantando contra você, mas na realidade o que o Pai está dizendo ao seu filho aqui é que você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. E no ponto final, mesmo que momentaneamente vai aparecer que o seu sonho acabou, mesmo que momentaneamente vai aparecer como se a vida não tem nada que vale a pena celebrar, mesmo se momentaneamente vai aparecer como se uma tropa ou um bando tenha te esmagado e passou por cima de você e você está moído por dentro, no ponto final, você vai triunfar. Você vai triunfar. No ponto final, é você que vence. É você que vence. Que palavras maravilhosas.
E se nós lemos o contexto desta passagem aqui, o que está acontecendo nessa passagem em Gênesis, nós vamos ver que há uma conversa aqui com Jacó e os seus filhos. E no fim dessa conversa, Jacó morre. Ele chama os filhos. É o que nós vemos acontecendo aqui. Ele chama todos os seus 12 filhos para aparecer perante ele. Ele tinha 12 filhos que representavam as 12 tribos de Israel. Então eles reúnem e Jacó começa a profetizar sobre cada um dos 12 filhos. E eu amo ver isto, porque o pai está vindo e falando para os seus filhos palavras boas, palavras poderosas. Ele vem dizendo para ele palavras para eles poderem viver, seguir em frente e ter algo para cumprir. Ele está dizendo palavras para eles lembrarem que eles têm um destino e que vai haver horas que as coisas ficam difíceis. Ele vem dizendo palavras assim, e ele chega perante esse filho chamado de Gade. E ele diz assim: filho, vai aparecer como se uma tropa, vai aparecer como se um bando virá sobre você para te derrotar. E todo mundo ao seu redor vai desfazer de você. Mas no ponto final, você é que vence. No ponto final, você nasceu, e é como se o pai vem e está dizendo para ele assim: você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. E eu gosto disso. E eu gosto do fato que a Bíblia diz que, e isso é importante, no versículo 2 diz que eles chamaram e reuniram os filhos de Jacó. Eles chamaram os filhos de Jacó. Mas aí continua dizendo assim: mas ouviram a voz de Israel. Isso é importante. Isso é importante. É como se, lembra, Jacó era considerado duas pessoas. Lembra já como Deus mudou o nome de Jacó? Ele mudou o nome de Jacó para Israel. O nome Jacó significa um suplantador, um ladrão, um mentiroso, um enganador, um que não presta. Mas o nome Israel significa um príncipe com Deus. Um príncipe com Deus. E lembra que quando Jacó lutou com Deus, e Deus disse para ele: o seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome será Israel. Israel. Quando nós temos um encontro com Deus, as coisas mudam, meus queridos. As coisas não permanecem do mesmo jeito. E o que é interessante é que eles chamaram os filhos de Jacó, reuniram eles, mas eles ouviram a voz de Israel. Ouviram a voz de Israel. O mesmo homem, a mesma pessoa, com duas experiências diferentes. O velho Jacó foi um mentiroso, um enganador, um ladrão. Mas quando Deus terminou com ele, aquele mesmo dia, ele tornou a ser Israel, um príncipe com Deus. Um príncipe com Deus, um que tinha o poder com Deus, um que tinha favor com os homens. E a voz de Deus foi uma voz de influência sobre eles. Agora, como eu disse, eu tive o grande privilégio, o prazer e a bênção de ser criado por uma família de Deus, que servia a Deus, que tenha dado com Deus, mas nem todo mundo foi assim, né? Nem todos foram assim. Talvez o seu pai não era assim, talvez o seu pai era alcoólatra. Talvez ele o abandonou. Talvez você não teve pai em sua casa.
Talvez na sua família alguns viraram costas em você e de uma certa forma te abandonaram, mas o seu Pai no céu, o seu Pai espiritual, lembra, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o seu Pai celestial. E Ele diz, eu nunca vou te abandonar. Eu nem te deixarei. E eu gosto do fato que nós estamos vivendo hoje numa geração, meus queridos, onde nós podemos ver e falar palavras de identidade e bênção sobre os seus filhos, e dar identidade e mostrar uma figura do futuro para você e seus filhos. E Deus diz, sabe, e eu te apoiarei. Eu te apoiarei. Jacó, o Israel, ele queria dar aos filhos dele identidade. E ele disse, um bando lhe atacará. E aparentemente você será derrotado. Mas no ponto final, você prevalecerá. Você vencerá. Você é que vai vencer. Eu vou lhe contar que você é. Eu vou lhe contar aonde você estará. Eu vou lhe contar os propósitos para a sua vida. Quando ele nasceu, quando Gad nasceu, a mãe dele viu e falou a mesma coisa para ele. Disse para ele, eu vou te chamar de Gad, que significa uma tropa, uma banda está vindo. Em outras palavras, a única coisa que a mãe de Gad pôde dizer e que ela pôde ver e enxergar eram as coisas negativas que viriam contra ele. Eram as coisas que não eram tão boas. Mas Israel, ou Jacó, disse, eu não vou deixar as coisas desse jeito. Isso não termina ou acaba aí. Sim, você vai sofrer perdas. Sim, vai existir abalos na vida. Sim, as coisas às vezes não serão fáceis, mas eu estou somente falando para você a verdade. Mas eu quero lhe deixar saber também que as coisas não vão acabar, não vai terminar, não vai ser concluído desse jeito. Uma banda, uma tropa não vai te deixar esmagado na terra, porque no ponto final você prevalecerá. Você vai prevalecer. Vai existir tempos difíceis, mas no ponto final, você vencerá. No ponto final, você vai levantar e ficar em pé novamente. Você nasceu para prevalecer. Você nasceu para vencer. Gad, você vai ser abençoado. Claro, você vai enfrentar dificuldades e abalos, mas você vai levantar novamente. Você levantará novamente. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para ser desanimado e andar continuamente e permanentemente em depressão em sua vida. Você não nasceu para ser destruído pelas coisas que vêm sobre você e sua vida. Não importa o que seja, não importa se sofreu abuso, não importa se seja um vício, não importa se foi negado temporariamente, as coisas não vão triunfar para sempre sobre você, mas eu estou dizendo que esse não é o seu destino. Esse não é o seu futuro. No ponto final, você tem sido preparado para vencer. Você não nasceu para falhar. Você nasceu para vencer. Para vencer. E eu quero que o que eu estou falando passe daqui para dentro aqui do nosso coração. Porque o inimigo vem e ele luta e ele fala palavras em nossas vidas. Você nunca vai ser nada. Você nunca vai conseguir. Esses abalos, essas coisas são a história da sua vida. Vai ser sempre assim para você.
Mas eu venho dizendo para você hoje, você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser insignificante. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Então, quando você chega naquelas horas, onde parece que nas coisas, nas situações da sua vida que você está perdendo, levante e lembre da profecia sobre você, que você nasceu para vencer. Vai existir horas onde você vai sentir que como se não consegue pôr um pé em frente da outra. Já sentiu assim antes? Eu já. Vai existir horas onde você sente como se não adianta mais nada. Como se é uma luta após a outra e vai ser sempre assim, como se os sonhos estão esmagados e moídos e como se sente esmagado na terra. Mas ele disse, você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para vencer. E ele disse, eu estou lhe dando algo para seguir. Confie em mim, siga em frente, fica focalizado em mim. Você é uma pessoa que tem identidade, você não é sem identidade, você é um filho, você é filho de Deus. É uma pessoa de identidade. Eu não quero que você pense que está ganhando sua identidade por um Facebook, ou um TikTok, ou uma coisa assim. Isso não é a sua identidade. Não importa quantos amigos que você tem eletronicamente, isso não é a sua identidade. Eu vou lhe dar a sua identidade, Deus diz. Eu venho dar identidade para você. Eu tenho um destino poderoso para você. Eu tenho um destino poderoso para a sua vida. E eles não vão te dar identidade. As coisas não vão te dar identidade. É Deus que vem te dar identidade. Talvez seu pai o abandonou. Talvez o pai na carne foi difícil, terrível para você. Você diz, sabe, pastor, eu fui criado numa situação onde eu nunca ouvi palavras positivas e boas na sua vida. Eu acho que a maioridade de vocês não é assim aqui hoje, mas talvez tenha alguém. Mas eu quero que veja o contexto aqui. Talvez tudo que tem ouvido até recentemente na sua vida é que não vale nada, que nem é ninguém, que não vai conseguir, que não vai prevalecer. Mas eu quero que lembre esta manhã que você tem pais espirituais. Você tem o seu pastor, você tem pastor Terry, você tem pastor Gunnar, você tem pais espirituais, mas você também tem uma palavra maravilhosa em João capítulo 1, versículo 12, que diz assim, contudo, aos que o recebam e aos que creiam em seu nome, deu-lhes direito de tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, minha irmã. Você é filho de Deus, meu irmão. E não me importa como foi as coisas no passado ou como as coisas estão sendo, porque você é meu filho, Deus diz. Eu não estou criando, Deus diz, eu não estou criando filhos perdedores. Eu estou criando filhos vencedores. Eu estou criando filhos que têm identidade. Eu estou criando filhos que são alguém. Eu estou criando filhos que têm um futuro. Que têm um futuro. 1 João 5,4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. E o que ele está falando aqui é que você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. E Deus tem declarado
para você a sua identidade. E não é a identidade do passado que lhe fez sentir como um perdedor. Não é uma identidade talvez do presente que lhe faz sentir como se tudo está sendo esmagado em sua vida. Ele está te chamando, meus queridos, para coisas maiores. Para as coisas maiores. E ele vem dizendo, você nasceu para vencer. Ah, não quer dizer que não vai existir problemas, mas você vai prevalecer sobre os problemas. Não quer dizer que não terá grandes desafios, mas você vai prevalecer. Não quer dizer que você não vai passar por pandemias na vida, mas ele está dizendo, eu estou te pondo algo dentro de você, aonde você vai prevalecer e você vai conseguir atravessar essa coisa e chegar lá do outro lado. Você vai chegar do outro lado, você vai prevalecer, você já venceu em Cristo Jesus. Nós não nascemos para desistir. Concluo com 2 versículos. Provérbios 24, 16 diz assim, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Tornará a erguer-se. Você levantará novamente. Você levantará novamente. E aí para te levar, para deixar um versículo no Novo Testamento, que diz assim em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? É que você pode culpar a Deus por sua vitória. Pode culpar a Ele. Eu não sei como venci. Ah, eu sei. Pode culpar Ele. Ele que vai causar a coisa mudar e ser diferente, tornar-se diferente do que estava. É Ele que vai transformar as coisas. As coisas não vão ser permanentemente assim. Continua seguindo a Ele, ergue a sua fé, levanta como um filho. Ah, isso está assim hoje, mas não vai permanecer assim. Eu tenho um futuro, eu tenho identidade, eu tenho um amanhã. Eu sou alguém em Cristo Jesus. Eu nasci para vencer. Eu nasci e sou filho de Deus, e eu vou seguir em frente servindo ao meu Senhor. E nosso Deus, nessa manhã, nós nos lembramos de quem nós somos. O Senhor não cria filhos perdedores, o Senhor cria filhos vencedores. E nós sabemos que em Ti, Senhor Jesus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te agradecemos hoje, Senhor, pela Sua palavra, aquilo que o Senhor vem dizendo sobre as nossas vidas, e nós os recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém.